Olá, tudo bem? Aqui é a Fer Metzger e hoje eu vim fazer um pequeno resumo para vocês de um pequeno livro que é composto por 5 conferências de um escritor. O livro, né, dessas 5 conferências, que foi um resumo das 5 conferências que ele trazia, que falava sobre o mundo da psicologia. Esse livro se chama Psicologia da Evolução Possível do Homem. Mas antes de nós começarmos, eu quero pedir para você já clicar aqui, se inscrever no meu canal, curtir, comentar, dar o joinha, né? Dar um joinha, não gostei também tá aceito e tá tudo bem. Diz para mim aí nos comentários de onde você fala e como que você chegou até aqui, tá certo? Eu estou muito feliz de ter você aqui comigo e vamos para o resumo. Vamos lá. Esse livro é um livro pequeno, de 60 páginas, mas ele ao mesmo tempo é muito complexo, tá? Então, eu busquei aqui fazer um amontoadinho prático, né? Mas é um assunto muito fora, né, do tradicional, do que se escuta hoje da psicologia moderna. Então, esse livro foi escrito por, tentar falar aqui o russo, né, dele aqui. Piotr Demianovich Uspensky. Ele nasceu em 5 de março de 1878, em Moscou. Ele é um russo, né? Mas falam-se mais aqui nas Américas como Peter de Ouspensky, né? E ele escreveu essas conferências no meados de 1930, tá? Ele tinha escrito os livros na qual ele falava sobre a psicologia, trazendo a consciência do homem, mas não nessa psicologia moderna. Já em 1930, gente, ele estava já dizendo que essa psicologia moderna, que a psicologia que a gente estuda hoje, já não era a verdadeira psicologia. Ele já dizia que ali o homem os estudos já não estavam totalmente alinhados de antes com os primórdios da psicologia. E por que ele chegou nisso, escrever? Porque ele fez assim, ele dava as conferências, ele explicava para as pessoas nos encontros e tal, e depois chegavam diversas cartas para ele. E as pessoas tinham muitas dúvidas sobre o que ele estava querendo trazer da psicologia, né? Esse novo conceito, que ele dizia que não era conceito, e sim que era um conceito antigo, a qual ele estava ressuscitando, né? E ele dizia muito sobre a consciência plena, sobre você estar presente. E como ele tinha influência esotérica, espiritualista na vida dele, então ele trazia muito sobre as questões culturais, até mesmo assim aqui, ó, que diz assim sobre o budismo, sobre o Osho, né, Rosa Cruz. Ele tinha essas influências e ele falava muito sobre a importância de você estar 100% presente. Né? A sua consciência em estar corpo, alma, espírito, para ele isso era muito importante, esse posicionamento. E quando ele ele pensava em responder as cartas, ele falava assim, é impossível responder essas cartas. Então ele criou 5 conferências, e dessas 5 conferências ele fez um amontoado e fez um livro, que se chama Psicologia da Evolução Possível do Homem. Tá? Então, esse livro ele é um apanhado. Ele é um apanhado de informações, nas quais ele vai falar sobre as importâncias, né, do pensar. Olha o que ele diz assim. O autor afirma que não pode garantir que encontrarão ideias novas, ou das quais nunca ouviram falar, mas que com paciência não tardarão a notá-las, que cuidem para não interpretá-las da velha maneira. Ele quer trazer que as pessoas vejam aquelas ideias antigas na realidade, mas não continuar da mesma forma que estavam vivendo, né? Fazendo as adaptações, e sim olhar com um olhar novo naquilo que já existia. Eu achei muito fantástico que ele falava sobre isso. Então, aqui, ó, a primeira conferência, ele falou sobre que o homem, né, ele pode chegar a ser a sua evolução. Né? O homem, ele tem a capacidade de evoluir. Então, assim, o que ele fala aqui sempre é que o homem não é um ser acabado.
né? Que nós estamos em constante evolução. Então, ele provoca durante esse livro, sabe? Que o homem não se conhece, que ele é uma máquina, que está em movimento e transformação o tempo todo. Ele fala sobre a consciência, sabe? Então, ele diz sobre os estados de consciência, sono, vigília, consciência de si, consciência objetiva. É um livro que eu falo para você, não tem como hoje eu esmiuçar aqui para ti, porque ele é muito complexo, tá? Então eu recomendo você a ler o livro. Ele vai falar sobre as funções da nossa máquina, que é o intelecto, a emoção, o trabalho interno do organismo, o externo, o sexo. Ele vai falar sobre as linguagens, né? As questões emocional, intelectual, nossa, que mais aqui que ele fala? As funções motoras, as funções instintivas. Já na segunda conferência, ele comenta sobre a importância do sono, o que ocorre conosco, a questão da consciência nossa, o processo de quando nós despertamos, o que ocorre com o nosso corpo na hora do despertar. Então, assim, é muito rico o que ele traz, sabe? Ele diz que o homem se divide em 7 categorias: o físico, o emocional, o intelectual, o conhecimento de si, a consciência de si, a consciência objetiva e a vontade livre de ser, né? O seu estado livre. Na terceira conferência, ele vai comentar sobre que o homem, apesar dos obstáculos que o homem cria, né? Ele é diferente da receptividade e ação, né? O homem tem certos obstáculos para isso. Então ele tem algumas coisas que são atração criada pela vida, saúde, segurança, conforto, fortuna. O homem ele tem que experimentar, né, esses estados, né, para que ele possa se desenvolver e ter condições interiores e interiores. É uma escola, né? E ele precisa dessas influências, né? Nossa, fica super enrolado esse pedaço. Mas é bem isso. Nessa terceira conferência, ele diz sobre as experiências que o homem tem que ter. Ele tem que passar por esses momentos, né? Por essas escolas, para ele saber quem que era ele, quem eram as pessoas que estão em volta e como ele se relaciona com isso. E na quarta conferência, ele fala, aqui ó, que nós temos 2 centros, o positivo e o negativo. Ele fala sobre o nosso intelectual, sobre o nosso centro instintivo, sabe? Então, assim, ele mexe com muitas coisas que a gente não está acostumado a conversar sobre isso, né? A imaginação, o processo dos pensamentos, as imagens, como a gente canaliza tudo isso. E na quinta e última conferência é que ele vai falar 2 aspectos devem ser desenvolvidos no homem, o saber e o ser. E daí ele finaliza com isso, que nós, né, temos essas diferenças em nós. Ó, existe grande diferença entre o saber e compreender, embora seja confundida uma coisa com a outra. Compreender entre 2 homens é falar a mesma língua. Se não estou de acordo com o que o A fala, não compreendo. Entre o saber e o ser deve existir uma média aritmética, só então é que será possível uma compreensão mútua. A vida pode ser dividida em 2 círculos concêntricos, o círculo interior e o círculo exterior da humanidade. E daí ele traz todo um conceito novamente aí dentro, né? E ele comenta sobre os nossos centros mecânicos, emocionais e intelectuais, né? E ele finaliza sobre esse livro, né? É sobre todo esse pensar dele, né? Sobre esses estudos que ele traz, dizendo que o homem é esse processo de evolução, né? Que o homem em si está buscando uma nova visão sobre ele todos os dias. E todos os dias temos algo novo para aprender. E é um processo de desenvolvimento. Um livro que, ao meu ver, é muito simples, mas ao mesmo tempo complexo. Eu creio que dos vídeos que eu já fiz, esse foi o vídeo mais difícil para mim, porque por mais que eu estude inteligência emocional ali, Daniel Goleman, que fala muito sobre isso, né? É psicologia positiva,
o formato dessa psicologia dele deixou para mim assim algo muito desafiador, tá certo? Então me conta, lê lá o livro, me conta a tua percepção que eu vou ficar muito feliz, tá certo? Gente, já vou encerrando esse vídeo. Espero que tenha trazido um pouco de soluções para você diante sobre esse livro tão complexo e tão pequeno do nosso autor Ouspensky, tá certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo.